Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Work Talks. Este que é um programa que, como você já sabe, a gente fala sobre liderança, aprende sobre liderança através do conhecimento e da experiência dos nossos convidados. E o nosso convidado de hoje atua como head da área de vendas do Delivery Direto e veio aqui falar um pouco sobre tomada de decisão no contexto de liderança. Seja muito bem-vindo, Vitor Scarpelli. Valeu, Bruno. Bom, prazer estar aqui. Fizeram o convite a gente falar de um tema que eu gosto demais, de liderança, e acho que especificamente sobre tomada de decisão, que é algo que acho que permeia a rotina, né? O dia a dia de todo líder, enfim, independente da área que esteja. Então, bora lá falar um pouquinho do tema. Vamos lá. Cara, é legal você falar isso, né? A tomada de decisão está na nossa vida, né? A gente, líder ou não, né? Todas as pessoas precisam tomar decisão o tempo inteiro, né? Tomar decisões o tempo inteiro. A gente está fazendo escolhas por coisas simples ou coisas complexas, contextos simples ou complexos. E liderança não é diferente. E eu diria até que, de certa forma, a tomada de decisão no contexto de liderança, em muitos casos, ela tende a ser ser decisões que podem gerar impacto, né? Impacto nas pessoas, impacto no negócio, qualquer que seja o contexto. E a área de vendas, inclusive é uma curiosidade minha, a minha percepção é que vocês trabalham, né, dentro da área de vendas com a tomada de decisão o tempo inteiro, inclusive influenciando pessoas na tomada de decisão, né? E a minha primeira pergunta é como funciona o processo de tomada de decisão? Antes de você responder, a gente sabe que existe todo um contexto científico, né, que vai explicar qual que é a região do cérebro que funciona, ou quais delas, mas a gente está falando muito do feeling, da experiência, do teu conhecimento baseado no teu dia a dia. Legal. Bom, acho que fragmentando um pouquinho, né? Acho que o processo de tomada de decisão, né, que a gente tem no dia a dia. Cara, acho que o primeiro passo quando a gente fala de decisões, existem decisões pequenas, grandes, né, impactam talvez uma pessoa ou, né, um time inteiro. E aí acho que o primeiro passo é a gente entender, né, o tamanho dessa tomada de decisão, né, que a gente está fazendo. Entendendo isso, a gente consegue, acho que, desenhar cenários, né? Isso eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer bastante, independente da decisão, que é você projetar um pouquinho de futuro, né? E olhar e falar, cara, essa decisão tem opções aqui, né? Posso ir pelo caminho A, pelo caminho B, e geralmente eles vão te levar, né, para efeitos colaterais ali diferentes também, que precisam ser mapeados antes, né? Então acho que antes da gente tomar uma decisão e ver qual é o caminho que a gente vai seguir, fazer esse mapeamento, né, essa análise de cenários assim, isso te ajuda também a já pensar, né? Putz, tudo que pode dar errado, tudo que pode dar certo, e acho que ajuda um pouquinho na assertividade, né, dessa tomada de decisão. Vão ter decisões que elas são reversíveis, né? Ou seja, você pode voltar atrás, você tem um plano B, você já sabe, né, de repente, pô, não deu certo, volta como era antes. Tem decisões que elas são irreversíveis, e aí essas são um pouco mais delicadas, né? Acho que elas demandam um pouquinho mais de tempo mesmo ali, né? De ficar pensando o que pode acontecer para você realmente tentar minimizar ao máximo a chance de erro, né? Então, acho que mapear esses cenários, entender se são reversíveis ou não, acho que são um ótimo caminho e acho que, cara, principalmente você conversar com outras pessoas também, né? Acho que conforme você inclui mais pessoas nesse processo de tomada de decisão, maior a chance de acerto, né? Geralmente, se a gente quiser tomar decisão sozinho, claro que às vezes é necessário, mas acho que quanto mais a gente conseguir envolver outras pessoas nesse processo também de tomada de decisão, acho que facilita também, né, no melhor caminho. Legal, cara. Até pegando o gancho do que você trouxe, né? A gente, a todo instante a gente está recebendo informações, né? E a decisão ela acaba sendo uma reação à informação que a gente recebe. Por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão sobre uma determinada estratégia. E aí a informação pode ser o contexto do porquê que aquela decisão precisa ser tomada. Na sequência, a gente vai para as alternativas, né? Então, cara, eu tenho duas opções, eu tenho três opções. Quais são as minhas alternativas para, de fato, tomar a decisão? E aí, até complementando com um pouco da minha opinião, as alternativas, as opções que a gente tem quando toma decisão, ela está muito conectada
com o nosso conhecimento, né? Com o nosso repertório, com a nossa experiência. Se você tem um amplo conhecimento, foi exposto a diferentes experiências, de repente você tem um conhecimento aprofundado sobre um determinado tema, você acaba tendo mais embasamento, talvez mais opções para tomar essa decisão e, de fato, decidir por um caminho ou outro caminho. Bem interessante o que você trouxe. Inclusive, a gente pode trazer um exemplo aqui, onde, até para simplificar para quem está acompanhando, né, imagina um contexto onde uma pessoa numa posição de liderança, ela precisa tomar uma decisão rápida, uma decisão importante, então é uma decisão que vem para gerar algum impacto, um grande impacto, e ela está dentro de um ambiente de pressão, né? Ela está sob pressão, ou seja, uma decisão rápida, importante, sob pressão. Eu faço essa pergunta porque você trabalha na área de vendas, né? Você está tocando uma área de vendas e acredito eu que a área de vendas há essa pressão constante por meta, por resultado. A empresa, né, o negócio, geralmente depende do resultado de vendas, muitas vezes para caminhar e desenvolver novos projetos e, em determinada situação, até sobreviver. Ou seja, você, acredito eu, é a melhor pessoa para responder isso. Boa, Bruno. Cara, sem dúvida, acho que ainda mais, né, falando de decisões na área comercial, é uma área que naturalmente, né, já tem uma pressão diária, né, por meta, por número. Então, sim, né, tem muito efeito psicológico também em vendas, né? Então, pô, a gente precisa estar seguro também para conseguir, né, desempenhar um bom papel, né, executar ali, buscar meta, bater meta, né? Então, acho que desde o time em si, a ponta mesmo, né, a linha de frente, até mesmo as camadas de coordenação, né, as camadas de liderança, enfim, a própria gestão também precisam, acho que é fundamental, né, você ter essa tomada de decisão de uma forma que não gere impacto, né, que não gere mais incerteza, mais insegurança do que o próprio trabalho já traz, né. Então, acho que, cara, é fundamental a gente conseguir sempre tomar decisão pautada em dados, né, então acho que acima de tudo, né, pô, vamos mudar algo. Mudança ela gera já naturalmente incerteza, insegurança, né? Então acho que a gente tá sempre apoiado em dados para ir para o caminho A ou para o caminho B vai ajudar muito, né? Então, cara, a gente vai fazer isso porque o número tá mostrando que isso é o melhor caminho, né? Então acho que ter um pouquinho desse embasamento sempre de dados é muito importante, né, para conseguir justificar mesmo, né, até mesmo pro time ou, né, pra gente mesmo olhar e falar, cara, aqui é o melhor caminho, vamos seguir porque o número tá apontando, mas também tem um mix disso com, né, o feeling ali, né, então a gente também é importante entender, tá na ponta, saber de fato o que está acontecendo, né, não às vezes está numa camada de liderança que você está em cima e está muito distante do que está acontecendo, né, então acho que a mescla um pouco do sentimento, né, do feeling com números também, acho que acabam direcionando para boas tomadas de decisão também, né? Legal, muito interessante, cara. Assim, a gente vive num mundo data-driven, né? Então a gente tem muito dado disponível, áreas específicas para cuidar de dado. Acho que, sem dúvida nenhuma, quanto mais dado, melhor, né? Até pelo que você trouxe, a gente traz essa segurança de tomar uma decisão sem necessariamente, né, ter nenhum tipo de input antes daquela decisão ser tomada. E o feeling, né, como você colocou, acaba sendo muito importante. Eu acho que é legal a gente falar, Victor, que não há garantias, né? Mesmo usando dados, mesmo usando feeling baseado em anos de experiência, ninguém vai estar certo o tempo todo. A gente vai acabar tomando alguma decisão errada e vai ter que corrigir a rota, né? Acho que assim, nós somos seres humanos, a gente vai errar, não podemos ter dúvidas disso. Mas ao mesmo tempo, cada erro é uma oportunidade de aprendizado. Eu acho que eu costumo falar disso aqui, né? A gente pode errar, a gente deve construir uma cultura onde as pessoas se sintam tranquilas de errar. Obviamente, ninguém busca errar, mas tranquilas de arriscar perante a possibilidade do erro, mas com a cabeça de que, ok, se eu errar, eu vou aprender com isso. Porque, naturalmente, a próxima decisão ela vai ser um pouquinho mais encorpada, né? E se aquilo acontecer novamente, teoricamente, você já tem alguma experiência do que não fazer, pelo menos.
Então, assim, o erro vai acontecer, a gente não tem garantia de que vai acertar sempre, mas é o que você trouxe, né? A gente tem N ferramentas aí que a gente pode utilizar para melhorar essa tomada de decisão. Cara, dado esse contexto, como ser mais assertivo na tomada de decisão? A gente está falando diversos pontos aqui, eu acredito que tudo Boa. isso colabora bastante, mas você tem alguma dica aí para errar menos, talvez? Legal. Super concordo, Bruno. Acho que o erro faz parte, né? Eu acho que a gente entender isso ajuda o processo também a ser mais leve, né? Acho que se a gente só se cobrar de que a gente vai acertar sempre, cara, isso vai atrapalhar, né? No futuro, a tomada de outras decisões, que começa a ficar pesado. Cara, acho que quando a gente está falando de assertividade, acho que é fundamental ter claro o objetivo do que a gente está decidindo, né? Para onde a gente quer ir com essa tomada de decisão, né? Independente de pressão ou não. E aí acho que quando a gente sabe o objetivo, facilita, né? A gente vai olhar e falar, cara, beleza, a gente quer atingir esse objetivo, então a gente precisa tomar a decisão para chegar nele, né? Então acho que ter essa clareza facilita, claro, o processo. E você perguntou, né, sobre a questão do erro. Eu acho que ninguém tem todas as respostas, né? Então, cara, a gente, óbvio, baseado em dados, baseado no feeling que a gente estava falando, a gente toma uma decisão considerando que aquele é o melhor caminho, mas eu acho que faz parte do papel da liderança a gente, cara, mostrar e falar, ó, a gente acredita nesse caminho, mas ter a humildade também de reconhecer, cara, o que vai acontecer ali depois, não sei, a gente vai descobrir junto, né? Então acho que isso também traz um pouco desse senso ali de unidade, né? De estar todo mundo no mesmo barco e, cara, a tomada de decisão tem contexto, pô, todo mundo entendeu o contexto da mudança, né, pra gente caminhar junto e conseguir chegar no objetivo, né, daquela decisão também. Então, acho que precisa ter calma, né, não pode afobar também, mas, cara, muito importante isso, ter essa humildade de falar, meu, se der ruim, a gente sabe a rota também, tem como voltar atrás, tem um plano B, né, então, acho que essa humildade também de aprender com o erro, mas de também mostrar que a gente não tem todas as respostas e não é dono da verdade, acho que ajuda muito nesse processo também. Legal. Basicamente, é importante que a gente. Claro, tem decisão que vai ser tomada que é difícil de voltar atrás, né? Assim, é complexo, dá trabalho, dependendo do quanto já avançou, é inviável, né? Mas acho que assim, pegando muito do que você trouxe, é ter a tranquilidade de que nada é escrito em pedra, talvez, né, cara? Assim, ok, a gente foi por esse caminho, mas de repente, se precisar mudar, dá um jeito para mudar, né? A gente, A tranquilidade traz um pouco dessa assertividade. com certeza. E aí, acho que uma coisa que é muito importante, né, isso, cara, a gente tenta muito fazer, né, principalmente quando você está falando até de startups também, né, empresas que você consegue ter uma velocidade até maior, né, em alguns processos. Cara, sempre que possível, né, em tomada de decisões mais, às vezes, que geram um impacto maior, né, no time, enfim, ou até mesmo na empresa, acho que quando a gente consegue testar de uma forma micro, né, então, cara, é uma mudança significativa, cara, vamos fazer um squad, vamos fazer né, pô, vamos colocar 2 pessoas fazendo isso para a gente validar a hipótese, ver se isso realmente dá certo e depois você escala, né? Então acho que, pô, quando você está falando de tomadas de decisão, né, de decisões muito significativas que, cara, podem dar muito certo, mas podem dar muito errado, putz, isola essa variável, né? Coloca isso num cenário micro, testa, valida aquela hipótese e depois você escala. Acho que isso é uma forma de correr menos risco, né? Talvez em algumas tomadas de decisão. Legal. E aí você mede, né? Óbvio, muito importante também ter indicador, né? Para saber se aquela decisão ela está sendo coerente, está fazendo sentido ou não. E se tiver, vamos o que vamos para cima. Ou a gente pivota ali, muda de novo né, e acha o caminho certo. Mas acho que o teste ele é muito importante também, se for possível, para uma tomada de decisão. Legal. Experimentar, né, cara? É. Com certeza. O... Eu costumo, né, quando eu, enfim, preciso tomar uma decisão que acaba sendo
complexa ou importante, né? É usar um método bem simples, que é uma lista com prós e contras, né? Então, colocar numa balança mesmo. E me ajuda demais, assim, o fato de olhar para as opções que eu tenho, buscar as variáveis, como você colocou, e colocar na balança para entender qual que é o melhor caminho. Eu acho que esse é um exercício que ajuda a entender melhor as próprias opções que você tem, as alternativas que você tem, e ter mais clareza por qual caminho seguir, né? E na minha opinião, dependendo da variável, né, as variáveis elas podem ter pesos diferentes. Uma variável para mim que tem um peso muito grande é qualquer situação que envolva impacto direto em pessoas. Então, cara, eu vou tomar uma decisão importante que vai impactar, sei lá, as pessoas do meu time. Ou, na minha vida pessoal, pessoas que estão próximas a mim. Essa variável, ela pesa bastante, né? O risco, de repente, seguir um caminho mais tranquilo, mas que, de repente, pode trazer um resultado menor. Então, assim, é complicado, mas, ao mesmo tempo, facilita criar um entendimento sobre o que você tem nas suas mãos, né? E, ao mesmo tempo, e aí aproveitando também, né? Eu acredito muito que entender o problema, e aí eu falando de tomada de decisão em contexto de problema, entender um problema é muito importante. Às vezes a gente tem um problema, pode ser um problema pequeno ou um problema grande, e a gente já busca correr atrás da solução, busca a própria solução. E, na minha opinião, é óbvio que isso é importante, mas entender o problema vai te trazer também uma clareza que talvez você ainda não tenha sobre a própria solução. Dentro da área de tecnologia, isso é quase que uma regra, né? Sim. Não busque uma solução antes de entender de fato qual que é o problema. Eu dei o exemplo falando da área de tecnologia, mas que se aplica para qualquer coisa, dentro do contexto de tomada de decisão relacionado a problemas, né? Cara, se a gente pegar uma situação onde a gente falou aqui agora há pouco, né? Tomei uma decisão e você tem que ter a clareza que você pode voltar atrás. Mas aí a pergunta que eu vou te fazer está muito relacionada a isso. Eu tomei uma decisão onde eu já estou dentro desse caminho que eu escolhi seguir, seja qual for o contexto, e não estou colhendo o sucesso que eu esperava, o resultado que eu esperava. Até que ponto vale persistir numa decisão que você já tomou? E até que ponto vale olhar para trás e falar, cara, assim, de repente talvez eu tenha que tomar um outro caminho. O que você diria sobre isso? Boa. Essa é, essa é a resposta-chave, né? Essa é a pergunta e a resposta mais importante, né? Acho que quando a gente desenha o processo de tomada de decisão, né? Colocando aqueles cenários que a gente falou no começo, acho que é super importante ter mapeado esses caminhos, né? E o que vai ser o indicador que vai falar que isso está dando certo ou errado. Acho que a partir do momento que você coloca o que é o indicador de sucesso, você consegue medir e vai falar, cara, tá caminhando, né? Tá caminhando como a gente gostaria. Se o indicador ele estiver distante, você vai falar, putz, tem algo aqui que tá, né, que não tá legal. Então, dando exemplo, né, de vendas, pô, a gente pode falar de volume de leads, de conversão, né, tem N fatores, né? Você tem N números que vão gerar um resultado final, né? Quando você toma uma decisão e o resultado final não está vindo, vai ter algum indicador no meio do caminho que ele, né, não está de acordo com o que a gente tinha previsto, né? E aí acho que ali pode ser um ponto focal de melhoria, né? E aí a gente pode colocar um zoom, né, dentro desse indicador e tentar entender, putz, por que ele está divergindo do que a gente projetou, né? Então acho que esse é um caminho e a gente tenta solucionar, né? Mas é claro, quando a gente mapeia o cenário, né, e a tomada de decisão, acho que quando não está dando certo, é importante que a gente também já tenha um plano B, né? Então, pô, a gente vai tentar, vai olhar para o problema, vai dar esse zoom, vai tentar corrigir, mas se realmente é uma rota que talvez a gente tenha errado, aí vale a pena a gente já ter um plano B, né? Então, uma coisa que é muito bacana, né? Quando você faz o cenário, é fazer o cenário até mesmo catastrófico, né, cara? Se tudo der errado aqui, o que é esse errado e como a gente remedia ele, né? Então acho que Legal. você já meio que se prepara também, é aquele, né, se prepara espera o melhor e se prepara para o pior, né? Então acho que
tem sempre que tomar decisão um pouquinho pautado nisso, né? Legal. E, de novo, complementando, né? Eu acho que a gente, quer dizer, antes desse complemento, é interessante o que você traz relacionado a indicador, né? Assim, nem sempre a gente tem a cabeça de atrelar indicadores que vai mostrar se a gente está no caminho certo ou não às decisões que a gente toma. E, enfim, acho que é uma boa dica, né, para quem está acompanhando, buscar esses indicadores para te ajudar a entender o momento certo de, cara, não dá mais para insistir, isso aqui está errado, e voltar atrás. O que eu ia dizer é que nós somos muito. A gente vive num mundo muito imediatista, né? Um mundo muito de curto prazo. As pessoas, e, cara, em muitas situações eu me incluo nisso, a gente busca tomar decisões buscando colher algo no curto prazo ou olhando somente para o curto prazo, não tendo essa visão da big picture. Só que, ao mesmo tempo, é muito importante, na minha opinião, olhar para o longo prazo. Porque pode ser que você tenha uma decisão para tomar que, no curto prazo, cara, você vai por um caminho, no longo prazo você vai por outro. E parece, sei lá, distante o que eu estou dizendo, mas o que eu quero colocar é que vai haver situações onde o longo prazo ele é importante. Então, vou usar um exemplo de contexto de negócio, né? Preciso tomar uma decisão estratégica que daqui um mês, ou melhor, se eu olhar para daqui um mês, quem sabe até para daqui um ano, talvez faça sentido tomar uma decisão onde eu vou ter um resultado excelente, mas que no longo prazo, e eu ainda vou estar provavelmente dentro dessa jornada para o longo prazo, aquela decisão vai me atrapalhar de alguma forma para outros caminhos que eu poderia criar mais à frente, né? Então, ter essa cabeça de longo prazo, na minha opinião, ela é importante para muita decisão grande, decisão que tenha impacto no nosso dia a dia. E aí, de novo, posição de líder ou não, seja qual for o contexto, né? E aí, aproveitando, Vitor, também, cara, na área de vendas, você costuma ser flexível quando você fala de tomada de decisão? Eu pergunto isso porque a gente acabou de falar sobre toda essa questão de quando persistir, quando parar, né, quando voltar atrás. Eu acho que a flexibilidade, ela é uma característica que a gente precisa ter, na minha opinião, para conseguir ter esse jogo, né? De, cara, não vou ser duro o suficiente a ponto de eu só posso seguir por esse caminho. Como que funciona aí na tua área? Boa. Acho que a gente acaba. O que a gente não pode cair é na questão do ego, né? Ah, essa decisão eu tomei, então eu vou ficar nela até. E aí o negócio tá dando errado, as pessoas estão falando, né? Então, pô, você tem que ouvir, né? Você tem que estar atento. Então, acho que a gente não vai acertar sempre, né? Acho que esse é um ponto que é importante, mas acho que a gente comentou, quanto mais pessoas participarem do processo, né, da tomada de decisão e você ouvir, por mais que no final, de repente, pô, vai ser o líder ali que vai naquela situação, vamos chamar, bater o martelo, cara, ouve os envolvidos, né, formata isso. Acho que isso é muito importante, não só para conseguir pensar em mais variáveis que às vezes você não pensou, né, porque duas cabeças, três vão pensar melhor do que uma, mas acho que você envolve mesmo, né, o time nessa parte, nessa tomada de decisão, né, e acho que no geral vão naturalmente vão comprar muito mais, né, aquela linha que a gente está seguindo. Então acho que é fundamental isso, cara, não ficar apegado ao ego, saber a hora também de você olhar e falar, cara, isso aqui não tá dando certo, vamos para outro lado, né? Acho que faz parte. Legal. Você falou agora há pouco da questão da ouvir as outras pessoas, né? Ouvir as pessoas que estão ao teu redor. E eu acho que, assim, de novo, minha opinião, é uma ferramenta, uma forma de você construir, de certa forma, ownership nas pessoas, né? Porque, assim, imagina que você está numa equipe, você é o líder da equipe, tá na posição de liderança da equipe, e você tem uma série de decisões para tomar a todo momento que envolve a própria equipe, o resultado, o trabalho, o que quer que seja ali dentro. Envolver as pessoas nesse processo de tomar de decisão é uma forma de você compartilhar isso, né? Então, é quase que uma co-decisão, né? E dá para as pessoas a sensação de que elas fazem parte
não só do time recebendo as ordens, né, entre muitas aspas, do que fazer, mas também ajudando o líder a decidir, né, o que deveria ser feito ali. Porque no final das contas, o papel do líder ele é muito dar a visão, setar o ritmo, né? E a decisões importantes que envolvam as pessoas, é legal que as pessoas estejam junto nessa tomada de decisão. E além de construir ownership, é uma forma de você fomentar a criação, né, ou desenvolvimento de novos líderes, né? Porque o líder precisa tomar decisão o tempo inteiro, você colocando as pessoas que estão junto com você para participar dessa tomada de decisão é uma forma de preparar as pessoas para isso, para esse contexto, e quando chegar o momento correto, a pessoa já está melhor desenvolvida, melhor preparada para isso, né? E aí, aproveitando aqui, a gente falou de bastante coisa sobre tomar a decisão, uma série de dicas, de características, habilidades. Na sua opinião, o que a gente deveria considerar para tomar decisão, ou melhor, né, o que seria uma prioridade? Quais são as prioridades quando a gente olha para tomar a decisão? Decisões difíceis, decisões complexas. Tem muita ferramenta, nós não conseguimos absorver tudo, a gente não vai conseguir implementar tudo. Então, a regrinha de Pareto ali, né, 80-20, o que é o 20% do que eu preciso fazer que vai gerar 80% do meu resultado na tomada de decisão, Victor? Boa. Olha, acho que o mais importante é a gente, que nem a gente falou no início, medir os cenários, né? Acho que tem que medir os cenários, tem que ouvir os envolvidos, né? Acho que ouvir as partes para a gente não ir para decisão baseado só na nossa, né, opinião. Acho que isso é super importante. Cara, quando a gente está falando de uma tomada de decisão que impacta outras pessoas, a gente não tem como não falar também de empatia, né? Então, cara, é uma decisão que muitas vezes pode mudar a vida de outras pessoas, né? O dia a dia de outras pessoas. Então, pô, como é que aquela pessoa vai receber aquilo, né? Então a gente precisa dar muito contexto, né, cara, do porquê a mudança, né? É o que você falou também, o problema e a solução, né? Então precisa ter contexto, porque quando a gente entende o porquê que está mudando, facilita muito o caminho também, né? Então precisa ter contexto, precisa ter empatia para a gente conseguir construir uma solução que seja realmente, que faça sentido, né? E, cara, é ouvir os envolvidos e acho que a gente consegue chegar numa decisão que realmente faça sentido e que vai resolver aquele problema, né? Então, toda mudança gera alguma insegurança, gera alguma incerteza. A gente precisa ter calma, né? Acho que momento de pressão, às vezes a gente pode cair no risco de, cara, então eu vou tomar decisão rápida, em 5 segundos. Cara, não sei que seja um caso de vida ou morte, né? Mas você vai ter ali alguns minutos, algumas horas para conseguir pensar, refletir um pouco, né? E não se precipitar, né? Acho que a pior coisa é você se precipitar e depois você olhar e falar, nossa senhora, como eu não pensei nisso antes, né? Então, cara, respira, tenha calma, até porque a calma do líder nesse momento também vai ajudar a passar segurança para as pessoas, né? Então, se você afobar, se você se precipitar, não só você vai cair no risco de tomar uma decisão errada, mas como também vai, às vezes, espanar o time, né? A galera vai ficar nervosa, vai ficar insegura, sendo que você pode ir por outro caminho, né? Então é manter a calma, pensar no cenário, ouvir as pessoas, né? Chegar mesmo e falar, cara, e aí? O que você acha? O que você faria se você tivesse que decidir sobre isso? Né? E acho que você consegue ouvindo as partes e meio que criar essa unidade, né? Não, nunca vai estar todo mundo, talvez, num consenso, né? Na mesma página, mas eu acho que tendo contexto, ouvindo as partes, a gente consegue lapidar ali e chegar numa decisão que realmente faça sentido, né? Legal, Victor. Muito bom. Cara, queria te agradecer pela sua participação aqui no programa. A gente pôde aprender bastante sobre tomada de decisão, principalmente dado o teu contexto, né, que você está inserido e que acaba fazendo parte do teu dia a dia. Queria te agradecer mais uma vez. Sempre bem-vindo aqui. Obrigadão, Bruno. Prazer demais ter falado aí contigo. Espero que fique aí as dicas pro pessoal também. Legal. Este foi mais um episódio do Arquiven Talks. Um grande abraço e até a próxima.